Vamos trabalhar a correção do módulo juízo estético ou juízo de gosto, segundo o pensamento de Kant, na página 349. Temos um texto e duas questões a serem respondidas. Primeira questão: para Kant, o prazer que sentimos ao observar algo belo está relacionado à nossa capacidade de pensar e refletir? Sim ou não? Justifique. Em relação ao pensamento de Kant, explique por que dizer isto é belo significa que há uma reivindicação de universalidade. Bom, vejamos o seguinte. No texto está escrito: o prazer que acompanha nosso julgamento quando dizemos isto é belo corresponde a uma capacidade imediata de distinguir e refletir. Ou seja, este juízo não é uma resposta automática de nossa sensibilidade ou de nossa mente. Então, segundo a primeira questão, sim. Para Kant, a nossa capacidade de observar se algo é belo está, sim, relacionada à capacidade de pensar e refletir. Por quê? Devemos lembrar que, para Kant, o nosso entendimento é o que vai possibilitar a construção de um conceito, ok? Questão 2. Em relação ao pensamento de Kant, explique o que significa dizer isto é belo. Significa que há uma reivindicação de universalidade? Bom, no pensamento de Kant, ao dizermos que algo é belo, estamos fazendo uma relação subjetiva de prazer e que deve ser validada para todos os seres, ou seja, deve conter uma premissa universal. Isso está explícito no segundo parágrafo, onde ele diz que é uma relação subjetiva de prazer diante da beleza e que deve ser válida universalmente para todos os seres racionais, ok? Para facilitar sua correção, está aqui, resumidamente, sintetizada a resposta para que vocês possam averiguar se suas respostas estão corretas. Página 350 e 351, também com duas opções de questões que devemos relembrar o contexto para podermos associar o conhecimento à questão levantada. As questões levantadas são: qual é o significado da primeira frase? Não pode haver nenhuma regra de gosto que determine por conceito o que é belo. E 2, de acordo com Kant, Kant afirma que procurar a explicação do gosto em um conceito é contraditório. Por qual razão ele faz esta afirmação? Para respondermos essas questões, vamos fazer uma pré-leitura das frases em questão. Não pode haver nenhuma regra de gosto que determine por conceito o que é belo, pois todo juízo desta fonte é estético. Isto é, o sentimento do sujeito e não um conceito de um objeto. É seu fundamento de determinação. Procurar um princípio do gosto que fornecesse o critério universal sobre o belo por conceitos determinados é um empenho inútil, porque o que é procurado é impossível e, em si mesmo, contraditório. Bom, se lembrarmos do raciocínio de Kant, ele deixa bem claro que é impossível construir um conceito único que explique o que é belo. Nesse sentido, na primeira questão, é exatamente esta resposta que devemos dialogar com ela, porque Kant realmente configura em seu pensamento que é impossível se chegar a um conceito único quando se trata da questão do belo. Primeiro, porque ele acredita que é impossível transferir para uma explicação a ideia total. E na questão 2, que ele pergunta por que é contraditório, fica evidente a ideia de Kant sobre essa questão da universalidade do belo
e da impossibilidade de se trazer um conceito único que determine por quê? Porque para ele criar um conceito é apenas uma determinação particular, não caracteriza toda a ideia de universalidade, porque o universal, ele tem várias faces, várias vertentes a serem analisadas, que segundo Kant, não é possível que uma única pessoa consiga apreender essa totalidade e consiga transferir uma explicação que capacite uma explicação lógica. Então, para ele, é impossível que haja essa universalidade em apenas um conceito. Mas ela existe. O estético e o belo existe. Só não existem palavras capazes de exprimir o conceito de belo. Então, para facilitar para vocês, vou colocar aqui a resposta para que vocês possam analisar o conceito com que vocês têm aprendido e com que nós estamos estudando. Agora vamos analisar o desenvolver e aplicar da página 351. Primeiro, devemos olhar a todos os detalhes da imagem e lembrar o que é arte para Kant e o que não é arte. Lembre-se, para Kant, algo para ser arte tem que ter uma intenção, tem que partir de um raciocínio lógico e tem que partir de um desejo do ser, do sujeito, em transferir uma ideia, ou seja, para um objeto, uma ideia de uma totalidade, uma universalidade. Então, nessa obra de arte, a gente encontra pessoas, construções antropomórficas, mas também encontramos construções naturais, paisagem natural. E nesse sentido, nós devemos lembrar também que aqui está envolvido a criatividade de um artista. Temos uma mulher, Tarsila do Amaral, tentando transferir para uma tela o sentimento que ela estava tendo. Então, ela teve uma intenção, um objetivo, um método, e ela se aplicou a isso. Então, nesse sentido, a pergunta é o seguinte: ao observar a obra, elabore uma análise sobre como ela pode ser avaliada segundo a filosofia estética de Kant. Então, vamos lembrar que, nesse conceito, nós não podemos esquecer que Kant define obra de arte, né? Para Kant, obra de arte é tudo aquilo que tem um objetivo, que é transferir um sentimento para uma tela. Então, não pode ser apenas uma imitação. Não é um trabalho que a pessoa fez apenas para sobreviver, mas que tinha uma intenção de trazer uma discussão. Então, não é um trabalho artesanal, então é sim uma obra de arte segundo o pensamento de Kant. Bom, segundo Kant ainda, a ideia do belo, quando um indivíduo se coloca diante da obra de arte, ele não tem o desejo único de elaborar um conceito sobre o belo, uma vez que isso seria apenas uma atividade contraditória. Já o conceito não é capaz de descrever o sentimento de belo. Então, aqui, nessa obra de arte, o autor, né, ou a autora, ela não está tentando trazer um conceito, mas uma reflexão. Terceiro, o belo não se encontra nem na obra da Tarsila, nem na pessoa que a contempla, mas sim no sentimento proporcionado pela relação entre o objeto e o sujeito. Quarto ponto que pode estar em seu texto. Embora a natureza esteja presente na obra em questão, ela continua sendo uma obra de arte, já que essa natureza está sendo apenas representada por meio de uma construção voluntária do raciocínio da nossa autora em questão. Então, não é apenas uma cópia, mas sim o desejo de transferir uma informação, uma reflexão. Se fosse de outro modo, ou seja, se fosse a construção de uma paisagem natural apenas por repetição e apenas por necessidades físicas
né? Nesse caso, Kant não consideraria este objeto como uma obra de arte. Questão de atividade. Uma das perguntas possíveis de serem construídas na investigação estética é sobre a existência do belo. Kant, sendo um dos filósofos que analisam a ideia de beleza, constrói uma ideia a este respeito. Discorra sobre o pensamento de Kant acerca do tema em questão. Nesta questão, se você prestou atenção na explicação das outras questões já resolvidas, nós já temos toda a resposta pronta dessa questão. Kant avalia sobre a questão de definição de conceito, que possa ser capaz de transmitir a ideia do belo. Para ele não existe um conceito. Para ele a arte não deve ser por necessidades físicas ou repetitivas, mas tem que ser uma arte libertadora, criadora. Para ele, para Kant, a estética do belo não está no objeto, mas na forma como a pessoa se relaciona com esse objeto e contempla o objeto. Ou seja, o belo é fruto da relação entre o sujeito e o objeto, e a pessoa e a obra de arte também estão envolvidas nessa análise reflexiva. E é o sentimento do sujeito em relação, em frente ao objeto, que vai construir uma reflexão que Kant vai determinar como belo. E ainda há a questão de que esse belo não é algo objetivo, mas sim subjetivo, embora possa ser percebido na sua universalidade. Então, nesse sentido, nós podemos escrever de forma resumida da seguinte forma. Bom, quanto à questão 2, também é muito prática diante do que a gente estudou, para a gente diferenciar juízo de fato e juízo de valor. Lembre-se, juízo de fato, não há uma análise reflexiva. Eu descrevo o objeto como ele é e ponto. Este lápis é preto, ponto. Isso é um juízo de fato. Juízo de valor já envolve um julgamento, uma reflexão na qual eu determino se ele é bonito, se ele é feio, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é agradável ou desagradável. Assim, podemos colocar da seguinte forma, para que fique bem explicadinho, vocês podem estar escrevendo aí, tá? Juízo de fato, dizer exatamente o que as coisas são, e juízo de valor, julgar se um objeto é bom ou ruim, feio ou bonito, agradável ou desagradável. Página 352, questão 3. Temos que avaliar algumas alternativas, se elas são corretas, qual que está correta, e marcar essa alternativa. Então, vamos ler o texto. Assim, é natural que procuremos encontrar um padrão de gosto, uma regra capaz de conciliar as diversas opiniões dos homens, pelo menos uma decisão reconhecida, aprovando uma opinião e condenando outra. Porém, esta busca não parece um tanto difícil, dada a multiplicidade de gostos existente. Nos parece, né? Um tanto difícil. Os indivíduos percebem a beleza de modo distinto, por isso, beleza não é uma qualidade das próprias coisas, existe apenas no espírito que as contempla. E cada espírito percebe uma beleza diferente. Por consequente, tentar estabelecer uma beleza real ou uma deformidade real é infrutífero na mesma proporção de determinar uma doçura real ou uma amargura real. Lembramos, estamos falando de Kant. Nesse texto, tem algo que lembra a proposta de Kant? Sim, já que ele diz que é possível encontrar um padrão de gosto, ou seja, é possível encontrar algo que seja universal, embora não seja possível determinar exatamente um conceito, porque existem múltiplos gostos existentes. E a maneira como as pessoas percebem a beleza é diferente uma das outras, ou seja, vai depender da relação do sujeito com o objeto. Então, nesse fragmento, a gente encontra similaridade com o texto proposto por Kant. Assim,
Vamos ver qual das alternativas aqui está correta. Os seres humanos têm gostos semelhantes e não necessitam de padronização? Não é isso que está dizendo o texto. B. Embora os gostos das pessoas sejam diferentes e individuais, há certas facilidades em uniformizá-lo? Também não foi isso que disse na letra B, no texto. C. A tentativa de uniformização do gosto obtém o mesmo sucesso? O mesmo? Não, já paramos aqui, não é o mesmo, né? Lá no texto já diz exatamente que é difícil tentar uniformizar os gostos, né? D. Em certo sentido, a ideia defendida no texto relaciona-se positivamente ao pensamento de Kant? Sim, foi isso que nós dizemos, né? O texto afirma que a tentativa de uniformização do gosto já pressupõe um sucesso. E seria o mesmo que afirmar também que haveria insucesso no intento de uniformizar sabores, como no caso citado. Então, a letra D também está correta. Kant e Hume, de quem trata o texto, concordam que o gosto não está no objeto, e sim na pessoa que o contempla, que o analisa. Ok? Questão 4. Ao analisar o significado de arte sobre a perspectiva idealista e empirista, podemos encontrar posições diferentes. Quais são essas posições? Opa! Vamos lembrar das aulas passadas para a gente poder responder essa questão. Como o próprio nome já diz, idealista, ele tem uma beleza que eles buscam como sendo algo superior. Então, eles idealizam, eles imaginam, eles pressupõem algo sublime. Já os empiristas, eles têm algo mais concreto. Então, dessa forma, nós podemos dizer que os idealistas, a beleza não está no objeto contemplado, mas ela é uma forma pura, existente, independentemente do modo como as pessoas a observam. Já no caso dos empiristas, a beleza não se encontra em um objeto em si. Ela, na verdade, vai depender do gosto de cada pessoa, ok? Questão 5. Complete as colunas com as seguintes inscrições. BA para Belas Artes, AA para Artes Agradáveis. Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Proporciona prazer desinteressadamente. Desinteressadamente é a Belas Artes, ok? Eita, não vou dar conta de escrever aqui, não. BA. Utiliza unicamente a percepção dos sentidos. Opa, aqui já são apenas artes agradáveis. Desperta um sentimento de belo nas pessoas. Bom, já é Belas Artes. Despertar sentimento é mais profundo. BA. Almejam apenas a satisfação pessoal. Lógico que é apenas artes agradáveis. Vamos ver se facilita essa inscrição para vocês. Logo aqui na frente, porque essa escrita ficou muito feia. Ok? Questão 6. Com base no conhecimento desenvolvido pela teoria de Kant, classifica as sentenças como verdadeiras ou falsas. Vamos verificar então. Cadê meu lapisinho? Tá. Uma das afirmações de Kant em sua teoria estética é de que os elementos naturais não podem ser considerados obras de arte, verdade? O artesanato, sendo uma atividade com finalidade específica, é algo perigoso, visto que não conduz o humano a uma reflexão? Não, não tem nada de perigoso e conduz sim a uma reflexão. Só não é uma obra de arte, especificamente porque não foi construída com a intenção do homem. C. O sentimento do belo é subjetivo e resulta da relação entre pessoa e objeto? Verdade? Atividades como
atividades como... deixa eu apagar aqui. Atividades como o ar de um relojoeiro, como a de um relojoeiro, a de um construtor de casa ou de uma mulher que costura bonecas são inferiores à de um artista, um verdadeiro artista? Falso, né? Não é que é inferior, são tipos de construções diferentes, tá? O artesanato e a arte se diferenciam na sua finalidade? Agora sim, isso sim. São diferentes segundo a finalidade. Juízo estético ou juízo de gosto, página 353. Vamos completar o sistematizando. Ideal de beleza, nós estudamos 3 filósofos principais dentro deste capítulo. Platão, Hume e Kant. Platão prega uma beleza que atinja um padrão ideal, que produz uma ideia universal de belo. Hume diz que a beleza é relativa, porque depende do gosto da pessoa. O gosto, então, para Hume, o belo é algo subjetivo. O gosto define o belo como algo subjetivo. Para Kant, o belo, ou o juízo de gosto, né? Vamos seguir o belo. É aquilo que agrada e está no sentimento da relação entre o sujeito e o objeto. O juízo de gosto quer despertar o estado reflexivo, capaz de produzir um sentimento de beleza. O juízo de gosto é uma capacidade de julgar objetos segundo a sua beleza. Ok?